Deus é perfeito em reverter a razão humana e definir a grandeza de servir uns aos outros. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje, o 5º dia de reflexão com o tema O Perfeito Não de Deus. Sabemos que a grandeza de Deus, a sua graça infinita, o seu amor para com a nossa vida é algo que precisamos sim aceitar e viver nesta graça, porque Ele é quem sabe os pensamentos que tem sobre nós. E os pensamentos do Senhor não são pensamentos de mal, mas para o bem. Então, tudo que passamos, tudo que vivemos, mesmo nas intempéries da vida, mesmo nos acontecimentos naturais da nossa vida, nós precisamos glorificá-lo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então tudo coopera para o seu bem, para o seu crescimento. E mesmo nos dias de tristeza, mesmo nos dias maus, o Senhor está conosco, porque Ele mesmo deixou esta promessa para nós, porque o seu nome, Deus Emanuel, é Deus conosco e Ele sempre estará. E dentro deste tema, o perfeito não de Deus, nós precisamos em oração pedir sabedoria, pedir mais fé, pedir o discernimento de Deus para que passemos por estes nãos. E estes nãos nada mais é do que a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Mas há momentos que você pode colocar Deus na parede. Esta máxima que muitos dizem assim, coloquei aquela pessoa na parede, exigi dela um retorno de uma resposta, exigir dessa pessoa uma ação sobre aquele assunto. E esta é uma máxima que tem nos lábios de muitas pessoas. Coloquei aquela pessoa na parede. E muitas fazem isso com Deus, de colocar Deus na parede, ou seja, exigir dele que algo aconteça na sua vida, por razões até mesmo justificáveis, mas que não fazem parte do plano de Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem algo direcionado para cada uma de nós, e dentro deste algo direcionado há ações e reações que fazem parte da nossa vida. E quando eu o coloco na parede exigindo as mãos do Senhor sobre a minha oração exigida com o que eu acho que é certo, eu posso receber um não. Por quê? Porque não está em seus planos. E uma das histórias da palavra de Deus que nos ensina sobre isso está no livro de Marcos, Lucas e Mateus, sobre os filhos de Zebedeu. E vamos ler em Marcos esta passagem, essa história, que está no capítulo 10, a partir do versículo 32, que diz assim: Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. O Senhor diz aqui, do versículo 32 ao versículo 34, o que estava próximo a acontecer com ele. Que ele seria entregue ao madeiro, mas até que fosse entregue ao madeiro, sofreria açoites, sofreria tudo aquilo que descreveu nestes versículos. Mas havia uma esperança, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. O Senhor se entregou por nós como nosso Salvador, nosso Remidor, e ao terceiro dia ele ressuscitaria como ressuscitou. E a partir do versículo 35 tem algo para nós dentro deste tema o perfeito não de Deus, quando há uma imposição da nossa parte, da nossa vontade, e essa vontade está fora do plano de Deus ou está fora do tempo que Deus tem para te conceder o pedido que você o faz.
E diz assim a partir do versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. Já neste momento, os filhos de Zebedeu já fazem um pedido de imposição a Deus, que avisa que um pedido seria feito, mas que esse pedido deveria ser atendido pelo mestre. Então é da mesma forma quando nós nos colocamos de joelho em oração a Deus e nós dissemos a Deus: Senhor, vou te fazer um pedido neste momento de oração, momento de petição, e eu exijo que esse pedido seja concedido porque é o que eu acho correto, é o que eu vejo como prudente, como aceitável, justificável, como consequência lógica para a minha vida, então eu exijo que isso aconteça. Eu tenho sido uma boa pessoa, tenho te servido, tenho te obedecido, então eu exijo que aconteça o que eu lhe peço neste momento. E há momentos que a palavra exigência não é usada, mas você pode dizer assim: Senhor, eu coloco esta petição no teu altar e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é amoroso. A essência do coração não mudou, somente as palavras. E continua aqui no versículo 36. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? O Senhor sempre ouve a nossa oração. E o Senhor entra num diálogo aqui com esses discípulos. No livro de Mateus, relata que a mãe dos filhos de Zebedeu é quem faz esse pedido a Jesus. E ela, enquanto adorava, ela pedia algo, e este algo era o mesmo pedido relatado aqui em Marcos através dos filhos de Zebedeu. E no versículo 37 diz assim: E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Então o Senhor coloca uma condição a eles. Será que se eu conceder aquilo que vocês têm pedido, vocês suportarão? Vocês conseguirão passar pelo processo para alcançar o que pedes? E eles respondem assim a Jesus no versículo 39. Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Então, como se o Senhor tivesse: Sim, eu sei que você pode passar por este processo, você tem me servido, você tem aprendido sobre a palavra, você tem praticado aquilo que tem aprendido, eu sei que você pode. Mas, no versículo 40 diz assim: O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Há situações que não estão reservadas a você ou ainda não chegou o tempo para você desfrutar. E o que o Senhor dizia a esses discípulos era exatamente isso: vocês podem, mas não é reservado a vocês. E continua no versículo 41. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O plano de Deus, ele é perfeito para mim e para você. Temos desejos e anseios, mas nem sempre os nossos anseios e desejos, mesmo justificáveis a partir do que vivemos, do que praticamos, e sabemos que os nossos anseios não prejudicará a outros,
Mas o Senhor diz que o plano que Ele tem para mim e para você são maiores do que os nossos desejos e anseios. E era isso que o Senhor falava com esses discípulos. Mesmo que estes dois caminhassem com Jesus lado a lado, viveram e são capazes de passar por aquilo que Jesus passou. O próprio Jesus reconhece este fato neles. Mas o Senhor diz que o próprio Jesus veio para algo muito maior. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E a estes homens, da mesma forma. Eles vieram para servir. Eu e você viemos para servir. Então, tudo que o Senhor tem para a minha vida e tem para a sua vida, tudo que Ele tem de bênçãos, de planos para nós, não são para nós, mas para outros, para que nós sejamos servos do Deus Altíssimo, servindo a outras pessoas, não servindo a nós mesmas ou exigindo que sejamos servidas. Aquilo que você tem colocado Deus na parede, ele pode não ser alcançado por você, porque não faz parte do que Deus tem para a sua vida, tem para a sua caminhada, tem para o seu crescimento, como uma filha do Deus Altíssimo que estende a mão ao próximo. Talvez aquilo que você tenha impedido a Deus, colocando como uma exigência ou relatando como uma consequência natural do que você tem pedido e do que você tem vivido. Pode ser que esta ação que você considera como bênção te tirará da maravilha de servir ao próximo. Por isso, aceite o não de Deus. Ore ao Pai falando: Senhor, eu desejo esta bênção, mas seja feita a tua vontade. Como Jesus falou ao Pai quando orava antes de ser entregue: seja feita a tua vontade. Tudo que nós pedimos em oração, nós precisamos dizer: Pai, este é o desejo do meu coração, isto é o que eu anseio, isto é o que eu penso que seria bom para mim, mas por favor, me mostre qual é a sua vontade, porque eu quero vivê-la, para experimentar a perfeição da sua vontade. Hoje é a parte 5 deste tema. A próxima publicação, a parte 6 e a parte final do tema, o perfeito não de Deus. Continue conosco, refletindo sobre as maravilhas do Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.